Livro de Baruque. Releitura do exílio. Criatividade na crise. Introdução. Quem é Baruque? É o escriba de Jeremias. É um filho de sacerdotes no tempo de Neemias. É um chefe tribal que se estabeleceu em Jerusalém no dia de Neemias. Baruque quer dizer abençoado, e a sua genealogia visa comprovar a proximidade do autor do livro com o discípulo e escriba do profeta Jeremias. Assim, o autor, a escrever um documento, a lê-lo aos exilados em Babilônia, apresenta Baruque como protagonista, assim também este que vem recolher os utensílios do templo e enviá-los a Jerusalém junto com a carta. Capítulo 1. Eis as palavras do livro escrito por Baruque, filho de Nerias, filho de Maacias, filho de Sedecias, filho de Assadias, filho de Elcias, na Babilônia, no 5º ano, no dia 7 do mês, no tempo em que os caldeus tomaram Jerusalém e a fizeram passar pelo fogo. Baruque leu as palavras deste livro na presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e também na presença de todo o povo que veio ouvir a leitura, autoridades, filhos do rei, anciãos, o povo todo, pequenos e grandes, e estavam residindo na Babilônia, às margens do rio Sude. Então todos começaram a chorar, a jejuar e a fazer preces a Yahweh. Fizeram também uma coleta em dinheiro, dando cada um o que podia, e mandaram a soma para Jerusalém ao sacerdote Joaquim, filho de Osias, filho de Salom, e aos outros sacerdotes e ao povo que com ele tinha ficado em Jerusalém. Isso foi quando Baruque, no 10º dia do mês de Sivan, recuperou os objetos da casa de Yah, tirados do templo, e os mandou de volta para a terra de Judá. Eram os objetos de prata que Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, tinha mandado fazer depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para o exílio na Babilônia o rei Jeconias, os chefes, os prisioneiros, as autoridades e o povo da terra de Jerusalém. Eis o que escreveram: nós estamos enviando dinheiro, e para vocês comprarem com ele vítimas para o holocausto e vítimas expiatórias para o incenso e para as ofertas. Ofereçam tudo isso sobre o altar de Yah, nosso Elohim. Rezem pela vida de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pela vida de seu filho Baltazar, a fim de que os dias dele sejam tão longos como os dias dos céus. Yah nos concedas força e nos ilumine, para vivermos à sombra de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e à sombra de seu filho Baltazar, trabalhando para ele por muito tempo e gozando o seu favor. Rezem também por nós, a Yah, nosso Elohim, pois pecamos contra Yah, nosso Elohim, e até hoje a ira e o furor de Yah não se afastaram de nós. Leiam este livro que enviamos a vocês, para que eu proclame na casa de Yah, no dia da festa e nos dias oportunos. Confissão e oração do povo exilado, confissões dos pecados. Eis o que vocês dirão: a Yah Elohim pertence à justiça, e a nós cabe hoje a vergonha no rosto, a nós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, aos nossos reis e autoridades, aos sacerdotes, aos profetas e aos nossos pais, porque pecamos contra Yah. Desobedecemos, não ouvimos a voz de Yah, nosso Elohim. Deixamos de seguir as orientações que ele nos colocou diante dos olhos. Desde o dia que Yah tirou nossos pais do Egito até hoje, nós só desobedecemos a Yah, nosso Elohim, e não fizemos caso de ouvir a sua voz. Assim nos acompanham até os dias de hoje desgraças e maldições com que Yah ameaçou seu servo Moisés quando tirou nossos pais do Egito para nos dar uma terra onde corre leite e mel. Nós, porém, nunca demos atenção à voz de Yah, nosso Elohim, que nos falava pela palavra dos profetas que ele nos enviava. Pelo contrário, cada um de nós seguia suas más inclinações, prestando culto aos outros deuses e praticando o que é mal aos olhos de Yah, nosso Elohim. Capítulo 2. Por isso Yah cumpriu a palavra que havia pronunciado contra nós e contra nossos juízes que governavam Israel, contra nossos reis, nossos chefes e todos os homens de Israel e Judá. Debaixo dos céus jamais aconteceu coisa igual a tudo que aconteceu em Jerusalém, conforme está escrito na Torá de Moisés, que indivíduos iriam comer a carne de seus próprios filhos e filhas, e a entregou os israelitas em mãos de todos os reinos ao redor,
e deixou desolado o território deles, tornando-os objeto de caçoada e desprezo dos povos, entre os quais Iá os espalhou. Foi assim que se tornaram vassalos e não senhores, pois pecamos contra Iá nosso Elohim, quando deixamos de dar atenção à sua voz. A Iá nosso Elohim pertence à justiça, mas a nós e aos nossos pais a vergonha no rosto, como acontece hoje. Todas as ameaças que Iá havia pronunciado contra nós caíram sobre nós. Contudo, não suplicamos a face de Iá para cada um de nós se afastar dos pensamentos do seu coração perverso. Por isso Iá prestou atenção e nos enviou as desgraças com que nos havia ameaçado. Iá foi justo em tudo o que fez contra nós, porque não lhe obedecemos, colocando em prática o que nos havia mandado. Súplica. Iá, Elohim de Israel, que tiraste o teu povo do Egito com a mão poderosa, com sinais e prodígios, com grande força e braço estendido, criando para ti uma fama que dura até hoje. Nós pecamos, não guardamos respeito, praticamos a injustiça, ó Iá, nosso Elohim, contra todos os teus mandamentos. Afasta de nós a tua ira, pois nos tornamos um pequeno resto entre as nações por onde nos espalhaste. Ouve, Iá, a nossa prece, a nossa súplica, libertando-nos por causa da tua honra. Faz com que ganhemos o favor daqueles que nos exilaram, a fim de que a terra fique sabendo que tu és Iá, nosso Elohim, pois o teu nome foi invocado sobre Israel e seus descendentes. Iá, do alto da tua santa morada, olha para nós, inclina o teu ouvido, Iá, e escuta. Abre, Iá, os teus olhos e observa. Não são os mortos na habitação dos mortos, com seus corpos jacem espíritos que darão glória e justiça a Iá, mas quem geme sob o peso, andando encurvado e esgotado, olhos baixos, passando fome, esse é que reconhece a tua glória e a tua justiça, Iá. Não é apoiados naquilo que os nossos pais ou nossos reis praticaram de bom que nós vimos implorar a tua misericórdia, Iá, nosso Elohim. O furor e a ira que derramaste sobre nós estão de acordo com o que falaste por meio dos profetas, teus servos. Eles disseram, assim fala, Iá, curve os ombros e submeta-se ao rei da Babilônia para ficarem na terra que dei a paz de vocês. E se vocês desobedecerem a Iá e não se submeterem ao rei da Babilônia, deixarei desertos os povoados de Judá e tirarei de Jerusalém os gritos de alegria, o barulho da festa, a voz do noivo e da noiva, e o país se transformará em lugar deserto e sem habitante. Nós, porém, não obedecemos a tua ordem de nos submetermos ao rei da Babilônia, e tu cumpriste a tua palavra anunciada pelos profetas, teus servos. Foram arrancados do seu lugar os ossos de nossos reis e pais, e ficaram expostos ao calor do dia e ao frio da noite. Muitos morreram em situações terríveis, de fome ao fio da espada ou de peste, por causa da maldade da casa de Israel e da casa de Judá. Reduziste ao estado em que se encontra hoje o templo sobre o qual foi invocado o teu nome. No entanto, agiste conosco, Iá, nosso Elohim, em conformidade com a tua imensa piedade e compaixão, conforme falaste por meio do teu servo Moisés, quando mandaste escrever a tua Torá na presença de Israel, dizendo, se vocês deixarem de ouvir a minha palavra, esta grande multidão ficará reduzida a uns poucos no meio das nações, para onde a espalharei. Eu sei que eles não vão me obedecer, porque são todos um povo que não abaixa a cabeça. Contudo, no exílio, eles voltarão ao seu coração e reconhecerão que eu sou Iá, Elohim deles. Então lhe darei inteligência e ouvidos dóceis, e na terra de seu exílio me louvarão e se lembrarão do meu nome. Eles se converterão do seu pecado enrijecido e do seu comportamento, pois se lembrarão do caminho dos seus pais que pecaram contra Iá. Então eu os levarei de volta para a terra que jurei dar aos seus pais Abraão, Isaque e a Jacó. Eles a possuirão e eu os farei crescer, e eles nunca mais diminuirão. Farei com eles uma aliança eterna, eu serei o Elohim deles, e eles serão o meu povo. Nunca mais vou expulsar o meu povo Israel da terra que lhe dei. Capítulo 3. Iá Todo-Poderoso, Elohim de Israel. É uma alma angustiada e um espírito aflito que clama por ti. Ouve, Iá, tem piedade, pois pecamos contra ti. Tu reinas para sempre e nós morremos para sempre. Iá Todo-Poderoso, Elohim de Israel. Ouve as preces daqueles que já estão mortos em Israel, e as súplicas dos filhos daqueles que pecaram contra ti.
Eles desobedeceram a Yah, seu Elohim, e nós somos perseguidos pelas desgraças. Não te lembres das injustiças dos nossos pais. Lembra-te neste tempo do teu poder e do teu nome. Sim, porque tu é nosso Elohim, e nós te louvamos, ó Yah, pois foi para isso que puseste o teu temor em nossos corações, para que invocássemos o teu nome. Nós te louvamos agora no exílio, pois afastamos do nosso coração toda a injustiça dos nossos antepassados que pecaram contra ti. Hoje estamos no exílio, para onde nos expulsaste, a fim de sofrermos vergonha, maldição e insultos, para pagarmos por todas as injustiças de nossos pais que se revoltaram contra Yah, nosso Elohim. Sabedoria de Israel. Ouça, Israel, os mandamentos da vida. Shema, Israel, os mandamentos da vida. Preste atenção para conhecer a prudência. Diga a Israel: por que você está numa terra inimiga, envelhecendo numa terra estrangeira? Por que você se contamina com os mortos e é contado entre os que vão para a morada dos mortos? É porque você abandonou a fonte da sabedoria. Se você tivesse andado nos caminhos de Elohim, teria vivido sempre em paz. Aprenda agora onde está a prudência, a força e a inteligência, para compreender onde está a vida longa, onde está a luz dos olhos e a paz. Onde se encontra a sabedoria e quem pode alcançá-la? Mas quem descobriu a morada da sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Onde estão os chefes das nações, os que dominam as feras da terra? Onde estão os que se divertem com as aves do céu, os que ajuntam prata e ouro, riquezas em que os homens confiam e a cuja posse não põe limites? Onde estão os que lavram a prata e a cinzelam sem revelar o segredo dos seus trabalhos? Desapareceram, desceram a morada dos mortos, e outros surgiram e tomaram o seu lugar. Novas gerações viram a luz e vieram habitar a terra, mas não conheceram o caminho da sabedoria, não aprenderam suas estradas, nem mesmo seus filhos a puderam alcançar. Pelo contrário, afastaram-se do caminho dela. Em Canaã, jamais se ouviu falar da sabedoria, e em Temã ela nunca foi vista. Nem mesmo os filhos de Agar, que procuram sabedoria em toda a terra, ou os comerciantes de Merã e Temã, os que contam histórias e os que buscam saber, nem eles conheceram os caminhos da sabedoria, nem se lembraram de suas estradas. Como é grande, ó Israel, a casa de Elohim! Como é espaçoso o lugar do seu domínio, grande e sem fim, alto e sem medidas. Aí surgiram os famosos gigantes dos tempos antigos, de enorme estatura e treinados para a guerra. Não foi a eles, porém, que Elohim escolheu, nem lhes ensinou o caminho do conhecimento. Morreram porque não tinham prudência, pereceram por falta de reflexão. Elohim conhece a sabedoria. Quem subiu até os céus para tomar a sabedoria e fazê-la descer das nuvens? Quem atravessou o mar para encontrá-la e comprá-la a preço de ouro puro? Ninguém conhece o caminho dela, nem compreende as suas estradas. Aquele que tudo sabe conhece a sabedoria. Com sua inteligência, nela se aprofundou. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais quadrúpedes. Ele envia a luz, e ela vai. Ele a convoca de volta, e ela obedece com tremor. As estrelas brilham alegres, cada uma em seu lugar. Ele as convoca e elas respondem, presente, e brilham de alegria para aquele que as criou. Este é o nosso Elohim, nenhum outro a ele se compara. Descobriu o caminho da sabedoria e o deu a seu filho Jacó e ao seu amado Israel. Por isso, ela apareceu sobre a terra e viveu entre os homens. Capítulo 4. Ela é o livro dos mandamentos de Elohim, a Torá decretada para sempre. Os que a praticam viverão, os que a abandonam morrerão. Volte atrás, Jacó, e a receba. Camine na claridade do seu esplendor. Não entregue a outros a glória que pertence a você, nem sua dignidade a um povo estrangeiro. Felizes somos nós, Israel, pois conhecemos o que agrada a Elohim. Releitura profética, restauração e esperança. Coragem, meu povo. Coragem, meu povo. Você que leva o nome de Israel. Vocês foram vendidos às nações, mas não para serem destruídos, e sim porque vocês provocaram a ira de Elohim, e então foram entregues aos inimigos. Vocês irritaram o seu Criador, sacrificando aos demônios e não a Elohim. Vocês esqueceram o Elohim eterno que os alimentou, e provocaram a tristeza de Jerusalém que lhes deu sustento. Jerusalém é viúva abandonada. Jerusalém viu cair sobre vocês a ira de Elohim. Então ela disse, escutem cidades vizinhas de Sião.
Elohim me trouxe um grande sofrimento. Eu vi a prisão dos meus filhos e filhas trazido pelo Eterno. Com alegria eu os tinha criado, deles me despedi chorando e gemendo. Ninguém mais se alegra comigo, pois agora estou viúva e abandonada. Se agora fiquei só e vazia, foi por causa dos pecados dos meus filhos, que se desviaram da Torá de Elohim. Eles não entenderam os mandamentos dele, não andaram pelos caminhos da Torá de Elohim, e não entraram pelos trilhos da disciplina e da justiça. Venham cidades vizinhas de Sião, lembre-se da prisão de meus filhos e filhas, trazida pelo Eterno. Pois ele reuniu em torno de meus filhos um povo distante, um povo cruel e de linguagem estranha, que não respeitou os velhos, nem teve dó das crianças. Levaram embora os filhos queridos da viúva e a deixaram sozinha e sem filhas. Coragem, meus filhos. E eu? Que posso fazer por vocês? Somente aquele que lhes enviou a desgraça poderá libertá-los do inimigo. Vou embora, filhos meus. Vou embora, enquanto eu fico sozinha. Tirei o manto da paz e vesti a roupa de mendiga. Ficarei a vida inteira clamando a Elohim eterno. Coragem, meus filhos. Clame a Elohim, e ele os livrará da opressão e das mãos dos inimigos. De minha parte, espero da mão do soberano a salvação de vocês. Já chegou para mim a alegria que vem do Kadosh. Porque o soberano, seu salvador, logo terá misericórdia de vocês. Entre lágrimas e gemidos, eu me despedi de vocês. Elohim, porém, os fará voltar para mim, com festa e alegria que nunca irão terminar. Da mesma forma que as cidades vizinhas de Sião viram há pouco vocês serem presos, assim dentro em breve, elas verão a salvação que a vocês Elohim concederá, pois é com grande glória e brilho do soberano que ela virá a vocês. Filhos meus, suportem com paciência a ira de Elohim, que se voltou contra vocês. O inimigo os perseguiu, mas vocês logo verão a derrota deles, e lhes pisarão no pescoço. Meus filhos tão queridos passaram por caminho pedregoso, tocados pelos inimigos como gado roubado. Coragem, meu filho, clame a Elohim. Ele mesmo que os provou, se lembrará de vocês. Da mesma forma como um dia lhe veio a ideia de abandonar Elohim, agora voltem a procurá-lo 10 vezes mais. Aquele que lhes enviou tanta desgraça, lhe mandará também a alegria eterna da salvação. Jerusalém, tenha coragem. Jerusalém, tenha coragem. Aquele que lhe deu um nome a consolará. Infelizes daqueles que fizeram mal a você ou ficaram contentes com a sua derrota. Infelizes daquelas cidades que escravizaram os filhos de vocês. E infeliz também aquela que os recebeu, pois da mesma forma que se alegrou com a derrota de você e fez festa pela sua queda, assim também há de chorar por causa de sua própria destruição. Tirarei dela a alegria de ser muito povoada, e o seu atrevimento se mudará em luto. Sobre ela virá, para durar muito tempo, um fogo mandado pelo soberano, e os demônios nela habitarão por longos anos. Olhe para o nascente, Jerusalém, e veja a alegria que Elohim lhe manda. Olhe, estão voltando os filhos que você viu partir, reunidos pela palavra do Kadosh, desde o nascente até o poente. Eles vêm festejando a glória de Elohim. Capítulo 5. Jerusalém, retire o traje de luto e de aflição, e vista para sempre o esplendor da glória que vem de Elohim. Vista o manto da justiça de Elohim, e ponha na cabeça a coroa gloriosa do soberano. Pois Elohim mostrará o esplendor de você a todos os que vivem debaixo do céu. Elohim lhe dará um nome para sempre, paz da justiça e glória da piedade. Levante-se, Jerusalém, tome posição em lugar alto, olhe para o nascente e contemple os seus filhos reunidos desde o ocidente até o oriente pela voz do Kadosh e que invocam alegremente a Elohim. Eles partiram a pé levados pelo inimigo. Elohim, porém, os traz de volta em triunfo, como sobre o trono real. Elohim mandou cortar toda a colina alta, o monte antigo e aterrar os vales mais profundos para aplainar o chão, a fim de que Israel possa passar com segurança, guiado pela glória de Elohim. Por ordem de Elohim, as matas e todas as plantas aromáticas darão sombra a Israel, porque Elohim, a luz da sua glória, guiará Israel na alegria, com misericórdia e a justiça que dele procedem. Carta de Jeremias aos exilados. Cópia da carta que Jeremias mandou aos prisioneiros que estavam para ser levados para a Babilônia pelo rei da Babilônia.
a fim de transmitir-lhes a mensagem da qual Elohim o havia encarregado. Capítulo 6. Final. Vocês verão na Babilônia deuses de prata. Por causa dos pecados que vocês cometeram contra Elohim, é que estão sendo levados prisioneiros para a Babilônia, sob as ordens de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vocês chegarão à Babilônia, aí ficarão por muitos anos, por longo tempo, ou seja, durante 7 gerações. Depois disso, eu vou tirar vocês daí em paz. Durante esse tempo, vocês verão na Babilônia deuses de prata, de ouro, de madeira, que costumam ser carregados nos ombros e provocam temor entre as nações. Cuidado para não ficarem vocês também parecendo com esses estrangeiros, nem se deixarem influenciar pelo temor desses deuses. Quando vocês virem as multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pensem dentro de si mesmos: é só a ti, Yah, que devemos adorar, pois o meu anjo estará sempre com vocês, e ele pediria contas da vida de vocês. Deuses que não servem para nada. A língua desses deuses foi feita por um carpinteiro. Ela está coberta de prata ou de ouro, mas é de mentira e não pode falar. Como se faz com a moça que gosta de enfeites. Pega um ouro e faz uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. De vez em quando, os sacerdotes retiram ouro e prata dos seus deuses em proveito próprio, e os dão às prostitutas do terraço. Eles enfeitam com roupas como se fossem gente, a esses deuses de prata, de ouro e de madeira. Mas eles não podem livrar-se da ferrugem nem do caruncho. Depois de tê-los vestido com roupas caras, são obrigados a limpar-lhes a cara por causa da poeira que do templo lhes caiu em cima. Um deus fica com o cetro na mão, como se fosse uma autoridade na região, mas não é capaz de destruir quem o ofende. Outro tem a faca ou machadinha na mão, e não é capaz de se defender de inimigos ou ladrões. Por aí, se vê que eles não são deuses, e vocês não devem temê-los. Como vasilha que se quebra e perde a serventia, assim também são esses deuses, instalados nos templos deles. Os olhos desses deuses vivem cheios de poeira, levantada pelos pés daqueles que entram. Da mesma forma como se fecha com segurança todas as portas por trás de alguém que ofendeu o rei e fica preso e condenado à morte. Assim também os sacerdotes fecham o templo com portas, trancas e ferrolhos, para que os seus deuses não sejam roubados por ladrões. Acendem mais lâmpadas para eles que para si mesmos, embora esses deuses não sejam capazes de ver nenhuma delas. Como o madeiramento do templo, cujo carne dizem estar carunchado por cupins saídos do chão, assim também esses deuses nada sentem quando suas roupas ou eles próprios são corroídos. O rosto dele fica escuro por causa da fumaça do templo. Em volta deles, por cima de suas cabeças, voam morcegos, andorinhas e outros passarinhos. E até gatos saltam. Por aí se vê que não são deuses, e vocês não devem temê-los. Deuses sem vida. Quanto ao ouro de que são cobertos para ficarem bonitos, não brilha, se ninguém lhes dá lustro. Eles próprios, nem quando foram fundidos, sentiram coisa alguma. Embora não tenham vida, eles foram comprados por preço muito caro. Sem pés, são carregados aos ombros, mostrando às pessoas sua falta de valor. Até a pessoa que cuida deles passa vergonha, pois se um desses deuses cai no chão, ele é quem tem que levantá-lo. E quando alguém os coloca erguidos de pé, eles não são capazes de andar por si mesmos. Se ficam inclinados, não conseguem se endireitar. Os dons são oferecidos a eles como aos mortos. Para proveito próprio, os sacerdotes vendem o que foi sacrificado a esses deuses. A outra parte, as mulheres salvam, sem dar nada aos pobres e necessitados. Até a mulher menstruada, ou o que acaba de dar à luz, toca nesses sacrifícios. Você, portanto, sabendo que não são deuses, não tenha medo deles. Deuses fabricados. Como poderiam ser deuses? São mulheres que oferecem sacrifícios a esses deuses de prata, de ouro e de madeira. Nos templos deles, os sacerdotes circulam com roupa rasgada, a barba e o cabelo cortados, e a cabeça descoberta em sinal de luto. Urram e gritam diante dos seus deuses, como alguns fazem nas cerimônias fúnebres. Para vestirem suas mulheres e crianças, os sacerdotes tiram a roupa dos deuses. E esses deuses, favorecidos ou prejudicados por alguém, não são capazes de retribuir. Não podem nomear nem destronar reis. Eles também não são capazes de dar a ninguém riqueza alguma, nem sequer uma única moeda. Se alguém lhes faz uma promessa e depois não cumpre, eles não podem reclamar.
não podem salvar ninguém da morte, nem podem livrar o fraco das mãos dos poderosos. Não são capazes de devolver a vista ao cego, ou de livrar ninguém do perigo. Não têm compaixão pela viúva, nem prestam ajuda nenhuma ao órfão. Esses deuses de madeira prateada ou dourada parecem pedras tiradas do morto. Quem se ocupa deles só vai passar vergonha. Como então pensar ao dizer que são deuses? Até mesmo os caldeus os desrespeitam. Quando vem alguém mudo, incapaz de falar, eles os apresentam ao deus Bel, pedindo que o faça falar, como se ele fosse capaz de ouvir. Mas por que não tem bom senso? Eles são incapazes de refletir nisso e de abandonar esses deuses. Mulheres põem uma corda na cintura e sentam-se à beira do caminho, queimando farelo como incenso. Quando uma delas é levada por algum homem que passa, a fim de dormir com ele, começa a desprezar a companheira, que não teve a mesma sorte nem arrebentou a corda. Tudo o que fazem com eles é falso. Então como é que se vai pensar ou dizer que são deuses? Esses deuses foram fabricados por carpinteiros e fundidores, e não podem ser nada mais do que os seus artífices queiram que eles fossem. Aqueles que os fizeram não vivem muitos anos. Então como pode ser Deus aquilo que eles fizeram? Deixaram apenas mentira e vergonha para seus descendentes. Quando surge uma guerra ou desgraça muito grande, os sacerdotes discutem a maneira de se esconderem juntamente com seus deuses. Assim, dá para entender que não são deuses, pois não são capazes de se livrarem de si mesmos durante uma guerra ou catástrofe. Não sendo mais que objetos de madeira, dourados ou prateados, por aí fiquem todos sabendo que são de mentira, que eles não são deuses. Fique claro para todos os povos e reis. São apenas criação do trabalho humano, e neles não existe nenhuma ação divina. Então quem não vê que não são deuses? Deuses que não podem fazer nada. Esses deuses nunca farão surgir um rei para uma região, nem mandarão chuva para os homens. Jamais defenderão a própria causa, nem libertarão injustiçado algum, pois são impotentes, são como gralhas que voam entre o céu e a terra. Se aparecer um fogo no templo desses deuses de madeira, dourados ou prateados, seus sacerdotes poderão fugir para se salvar, mas eles serão queimados junto com o madeiramento. Eles não são capazes de resistir a um rei ou aos inimigos. Então como é que se vai aceitar ou imaginar que são deuses? Mais vale a natureza do que esses deuses. Esses deuses de madeira, deuses dourados ou prateados, não podem escapar nem dos ladrões ou assaltantes. Mais fortes os ladrões arrancam-lhe o ouro ou a prata e vão-se embora carregando as roupas que esses deuses vestiam, sem que estes possam acudir a si mesmos. Mas vale um rei que mostra bravura ou mesmo objeto de utilidade em casa, do qual o dono pode se servir, do que esses deuses falsos. Mais vale uma porta que protege numa casa tudo o que está dentro, do que esses falsos deuses. Mais vale uma coluna de madeira no palácio, do que esses falsos deuses. O sol, a lua e as estrelas, brilhando, cumprem naturalmente a missão de ser úteis. O relâmpago, quando aparece, é bem visível. O próprio vento sopra em qualquer terra. As nuvens obedecem, quando Elohim as manda percorrer o mundo inteiro. O raio, mandado lá de cima para devastar montes e matas, cumpre o que lhe é determinado. Esses deuses, porém, não podem ser comparados com essas coisas, nem na aparência, nem na força. Portanto, como é possível pensar que sejam deuses ou chamá-los assim? São incapazes de promover a justiça ou de fazer qualquer coisa boa para os homens. Portanto, sabendo que não são deuses, não tenham medo deles. Esses deuses não podem amaldiçoar nem abençoar os reis. Não podem servir as nações como sinais no céu, pois nem brilham como o sol, nem são claros como a lua. Até as feras valem mais do que eles, pois as feras podem fazer alguma coisa por si mesmas, ao menos fugindo para um esconderijo. Então em nada eles mostram ser deuses. Por isso, não tenham medo deles. Como espantalho que nada vigia em plantação de pepinos, assim são seus deuses de madeiras, dourados ou prateados. Esses deuses de madeira, dourado ou prateados se parecem com espinheiro no jardim, onde os passarinhos vêm pousar, ou então com cadáveres jogando em cova escura. Pelas roupas de púrpura ou linho que vão apodrecendo em cima deles, vocês já podem saber que não são deuses. Ao contrário, eles também serão comidos e se tornarão vergonha para o país. Então, é melhor a condição do homem justo que não tem ídolos, pois assim não terá do que se vergonhar.